Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Na Sala. Nosso lugar de encontro semanal, onde nós continuamos aqui estudando e meditando na palavra de Deus, porque a gente entende que não há nada mais precioso, não há nada mais importante que nós possamos fazer do que conhecer ao Senhor através das Sagradas Escrituras. Sem dúvida, né? Quanto mais nós possamos aprender, estudar, né, Andresa? Deus vai falando cada vez mais com a gente. Sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Faça desse momento o seu momento de meditação, o seu momento de busca também, né? Que não seja o único, mas que esse também seja um momento onde você estará buscando conhecer ao Senhor. É verdade. Pega seu papel, sua caneta, né? Faça suas Bíblia, anotações. Vai lá já no Atos 9, né? A partir do verso 26, nós vamos aprender hoje, né, Andresa? Aproveitando, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam fazer o mesmo que eu e você estamos fazendo aqui. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Então, só para a gente dar uma recapitulada aqui, eu vou tentar falar mais devagar. Às vezes eu falo muito rápido. Então, eu vou tentar falar mais devagar aqui para a gente entender o que aconteceu até aqui nesse capítulo 9 aqui, né? Um capítulo muito conhecido do livro de Atos, que fala da conversão do apóstolo Paulo, né? Então, a gente viu ali aquele homem, aquele perseguidor ferrenho dos cristãos, sendo levado ao chão pela voz, né? Olha o quanto a palavra de Deus é importante, né? Quando ele vê aquela luz, ele ouve aquela voz, ele está ao chão. Então, a gente viu ali esse momento tão especial na vida desse homem, né? Onde ele é levado a um entendimento, onde os seus olhos físicos são fechados, mas os seus olhos espirituais são abertos. E o perseguidor Saulo é convertido ao Senhor. E o texto nos falou ali, nós vimos que logo após a sua conversão, ele fica cego e ele é conduzido, é levado até a casa de Judas, na rua direita, na cidade de Damasco, e lá ele permanece por 3 dias em jejum e oração, até que o Senhor fala com um servo, com um discípulo, com um filho, e diz a ele que vá até onde está Saulo e que ore por ele, para que ele volte a enxergar e para que ele o batize. Ananias primeiro dá uma relutada, conhecendo a história, conhecendo quem é Paulo, né? Mas Deus diz para ele que ele deve ir porque Deus tem grandes coisas a fazer através da vida desse homem, né? Ele seria, e a gente sabe que ele será o grande pregador dos gentios. A gente sabe a importância que esse homem, quão relevante ele vai ser aqui, até na própria Bíblia, né? Na escritura aqui da palavra de Deus, o quanto o Senhor o usou poderosamente, né? É verdade. E Andresa, eu fico imaginando assim, como que a sabedoria de Deus é tão grande, né? Porque você fez o comentário ali do que aconteceu com o Paulo, né? De ele ter caído em terra, né? E ficado cego naquele momento. E eu fiquei pensando, sabe, como o Senhor é maravilhoso, né? Porque aquele homem ali, se chegasse ali um pregador para falar para ele não ia, né? Ele não ia ouvir, sabe? Então eu vejo assim, a delicadeza de Deus conhece cada um de nós e atinge cada um de nós da forma, sabe, certa, da forma correta, Andresa, porque olha só, esse homem, se não ficasse cego, talvez ele iria reagir e relutar, iria brigar, e muitas vezes Deus tem essas atitudes com a gente, né? Ele cria algum mecanismo para travar a gente, para poder fazer com que a gente realmente pare para ouvir aquilo que ele quer. Até mesmo quando Jesus fala com ele, né, ele fala: de que adianta recalcitrares
contra os aguilhões. Exatamente. Jesus está falando para ele, de que adianta você ficar brigando? Né? O próprio Jesus está dizendo isso para ele. Exatamente. Né? E quão maravilhoso é esse nosso Deus e age dessas formas, né? Porque a gente tem, assim, inúmeros testemunhos de pessoas, né? De cada maneira, fazendo dessa forma, uns na parte física da pessoa, né? É impressionante. O nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas realmente. Deus, né? tem os seus meios, seus métodos de se revelar aos seus escolhidos, aos seus filhos, né? Exatamente. E aí, então, a gente viu ali que logo depois do seu batismo, Paulo se reúne com alguns discípulos ali, alguns seguidores de Jesus, e ele começa a falar ali desse Jesus. E a gente viu ali que há uma diferença grande ali entre o versículo 20 do capítulo 9 e o versículo 22, que o próprio Paulo, Lucas não relata isso, mas o próprio Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele nos conta o que aconteceu entre esses versos ali, né? Ele, logo após a sua conversão, ele fica ali uns diazinhos em Damasco com os cristãos, fala de Jesus, ele já fala desse Jesus, ele está dizendo para as pessoas agora, aquele Saulo perseguidor está dizendo para as pessoas que sim, Jesus é o Filho de Deus. E aí, logo após isso, ele vai para a Arábia. E lá ele permanece por 3 anos, e ali ele é ensinado do próprio Jesus. O próprio Paulo fala que tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que a gente lê aqui na palavra de Deus, que ele está ensinando, ele não recebeu de homem algum, ele não foi perguntar para nenhum dos apóstolos que já eram antes dele, mas ele recebeu aquilo do próprio Jesus. Para que você entenda melhor isso, dá uma voltadinha no vídeo da semana passada para você ver aonde está isso certinho ali nos Gálatas, para você ver certinho, né, para você colocar aí nas suas anotações, porque realmente aqui no texto, se você ler ele corrido, sem ter esse entendimento de toda a cronologia da vida de Paulo, você não vai conseguir entender isso. E aí então, depois desses 3 anos com o Senhor Jesus na Arábia, Paulo volta para Damasco, e ali a sua pregação, agora o verso 22, ele diz que era poderosa. Então agora, depois desse intensivão com Jesus, ali ele volta e a sua mensagem é poderosa. E aquilo que a gente vê na carta do próprio Paulo aos Coríntios, né, que nós somos o bom perfume de Cristo, e esse bom perfume é para uns cheiro de vida, mas esse mesmo bom perfume é para outros cheiro de morte. E para aqueles a quem Paulo estava ali falando que aquele cheiro, aquele bom perfume era cheiro de morte, criou uma estranheza, e aquelas pessoas começaram a persegui-lo e queriam matá-lo. Então ele tem que fugir de Damasco, e ele foge lá num cesto, né? O texto relata para a gente que colocam ele no cesto e descem ele na muralha da cidade. A gente sabe que as cidades nesse período aqui, elas eram cercadas por muralhas, né? A cidade existia uma entrada para a cidade, uma grande porta, um grande portão para entrar na cidade. Então Paulo foge dessa cidade pela muralha numa cesta. Num cesto. E aí segue, né? E aí que nós vamos dar sequência hoje aqui de para onde que ele foi, o que aconteceu. O que aconteceu, né? Vamos lá, então? Então vamos lá, vamos ler com vocês aqui o verso 26, então, do capítulo 9. Quando Saulo chegou a Jerusalém, então ele fugiu, baixou do cesto lá e ele segue para Jerusalém. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Credibilidade zero. Credibilidade zero. Mas quem de nós, eu digo assim, que eu passei por isso, né? Quem de nós que se converteu, né? A partir da sua conversão, por exemplo, né, Andresa? A partir da nossa conversão, as coisas começam a acontecer, e pessoas que muitas vezes até não estão muito próximas do nosso meio, mas nos conheceram no nosso passado, né, Andresa? Elas não acreditam na gente. Sim. Não é verdade? E isso acontece, e aconteceu com Paulo, né? Aconteceu ali com Paulo, com os discípulos, porque além disso ele era o cara que queria matá-los, né? Sim. Então você imagina como esses discípulos aí
estavam assustados. Trazia um certo temor, não? Quem é essa pessoa? E será que realmente ele é alguém que conheceu? Lembra que esses discípulos tinham visto uma falsa conversão lá com Filipe em Samaria, lembra do mágico lá, que chegou a ser batizado, e por fim a gente viu que ele realmente não tinha tido uma conversão genuína. Então eles, eu acredito que até prudentemente, muitos de nós, Andressa, muitas vezes, até um irmão da igreja acontece algumas coisas, alguma derrapagem no meio do caminho, né? E a gente demora muito a acreditar, né, que realmente ele é uma pessoa que está andando nos caminhos do Senhor e tal, né? Aconteceu a mesma coisa, né? Com um pouquinho de dificuldade a mais pelo fato dele querer matar o pessoal, mas aconteceu. E isso acontece, Andressa, no nosso meio o tempo todo também. Sim. Não é verdade? Mas quando Deus está no negócio, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O grande detalhe é que nós não temos a visão do Senhor em relação às pessoas. É esse o único detalhe. Exatamente. Nós olhamos com a nossa visão humana, né? Por isso que nós temos que pedir a Deus discernimento. Discernimento. Vamos lá, então, verso 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia lhe falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Olha só, a gente está vendo aqui aparecer novamente Barnabé. Nós falamos de Barnabé lá no início do livro de Atos, né? Lembra quando Lucas cita como aquele homem que tinha vendido seus bens e dado às pessoas, e foi a partir do ato de Barnabé que Ananias e Safira quiseram fazer a mesma coisa, você vai se lembrar disso ali. E na ocasião a gente estava dizendo por quê, né? Porque muitas outras pessoas estavam tendo esta mesma atitude, mas Lucas resolveu falar sobre Barnabé. Por quê? Justamente por isso aqui nós vamos ver a importância desse homem. Ele era alguém do Senhor, convertido, um homem de Deus, um filho de Deus, que era desprendido das coisas materiais, ele estava colocando ao serviço do reino tudo aquilo que o Senhor tinha acrescentado na vida dele, mas não era só isso, ele era inteiro. Para que alguém chegue a ter esse despreendimento físico, de saber que tudo aquilo que eu tenho não é meu, primeiro algo aqui dentro já tem que ter sido transformado. Primeiro eu tenho que saber que algo aqui dentro, que nada é meu. E Lucas fala desse homem justamente por isso. A gente está vendo aqui quando todo mundo estava ressabiado com Paulo, chegando ali, ele vai lá, ele se coloca na frente. Ele vai se pôr como um fiador, vamos dizer assim, de Paulo. Então ele vai lá, ele vai fazer o meio de campo, ele vai mostrar para os apóstolos, não, olha, é alguém do Senhor, aconteceu isso, ele já estava pregando ali, falando do Senhor Jesus. E a gente vai ver muitas vezes ainda, Larry, nós vamos ver mais para frente na história de Paulo, mais uma vez ele vai lá resgatar o Paulo do esquecimento, a gente vai retomar isso quando chegar lá. Mas como eu vejo assim, Andressa, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Como nós precisamos, às vezes, de um Barnabé, né? Para validizar nós, né? Numa igreja, num local onde você se reúne com as pessoas e tal. Muitas vezes a gente precisa desse Barnabé. E esse Barnabé aqui, gente, ele era um discípulo. Né? Ele não era lá o cara importante que foi lá discutir com os... Tinha acesso porque ele era um cara conhecido por quê? Porque ele se doou por inteiro. Barnabé vendeu tudo, ele era dono de terras. Né? Ele vendeu tudo, entregou na causa e ele disse, não, eu vou seguir o meu caminho e quem manda em mim daqui para frente é Jesus e acabou. Né? Então, muitas vezes nós precisamos encontrar os Barnabés da vida, Andressa, né? E não só encontrar os Barnabés na vida, mas ser o Barnabé na vida de alguém. Exatamente. Né? Como muitas vezes nós precisamos estar com os nossos olhos atentos às pessoas que estão
próximas a nós, as pessoas que estão se chegando a nós, e estendermos a nossa mão, né? Vem cá, vamos lá, deixa eu te conhecer, deixa eu ver o que Jesus fez na sua vida, deixa eu te ajudar aqui nessa nova vida. Quantas agora, pessoas, por exemplo, Andressa, que querem até ir para a igreja e tal, e não tem um Barnabé para levar, né? Não tem um Barnabé para pegar e dizer, não, vamos lá, eu vou te apresentar para eles vão conhecer você, né? Eu te conheço, então eles vão conhecer também. Exatamente. E vamos chegando, é isso que precisa. Que cada né? um de nós possa ser Barnabé na vida do outro, na vida de alguém, não é verdade? Mesmo. Vamos lá, verso 28. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. Como que é interessante, né? Que logo em seguida... Como foi importante a validação de Barnabé, né? Porque logo em seguida ele já começa a pregar. Ele estava lá entrando e saindo, né? Quer dizer, ele já teve acesso a tudo, né? Ele já estava, vamos dizer assim, tendo a liberdade de poder, né? Esse entrar e sair, Andressa, aqui, é muito interessante, sabe? Na verdade, assim... lá no original do hebraico, a gente subentende isso como um companheirismo, né? Mostra, por exemplo, que ele teve uma aceitação, né? Pelos presbíteros, pelos discípulos, né? Ele teve uma aceitação rapidamente, né? Foi avaliado pelo Barnabé, teve uma aceitação e já estava lá, companheiro, junto com eles, né? Lendo, aprendendo, né? E falando sobre Jesus seguramente, e né? Pregando sobre Jesus, não é verdade? Olha o que o 29 diz. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quem eram os judeus de fala grega? Eram os judeus da dispersão, os helenistas, né? Aqueles que eram judeus, mas já tinham perdido a fala do idioma judaico, né? Porque eles moravam em outras regiões do Império Romano. Eles tinham sido dispersos para esses lugares e eles já não falavam mais a língua. E Paulo, como era também um cidadão romano, e ele falava o grego, então ele tinha essa facilidade que muitos dos apóstolos não tinham, de poder falar na língua deles sobre Jesus. Mas aí, mais uma vez, o que a gente vê acontecer? A mesma coisa que aconteceu lá em Damasco. Né? O bom perfume não estava sendo um cheiro agradável para alguns e eles novamente começam aqui e querem matá-lo. Querem matar, né? Uma coisa interessante, né, Andressa, que nessas sinagogas que Paulo estava pregando, talvez até na mesma sinagoga onde aconteceu o fato com Estevão, né? Com Estevão. Sim. Então, é muito interessante como essas coisas na nossa vida, elas passam e voltam a acontecer algumas coisas, Andressa, que a gente jamais imaginaria, por exemplo, que estaria ali novamente, né? Mas o que eu acho interessante, mais uma vez, fala sobre o detalhe deles quererem matá-lo, sabe? Sim. E isso é uma coisa muito interessante, porque, por quê? Porque, como diz, eu vi uma pregação de um pastor e ele falou uma coisa muito interessante. Quando você perde a razão, quando você não tem argumentação, você tem que usar violência, né? Então, é mais ou menos assim, eles não tinham, biblicamente falando, como rejeitá-lo. Porque ele falava as coisas que tinham acontecido, as coisas que ele tinha aprendido, né? E aquilo que realmente estava na palavra. Então, acabou. Quando acabou o argumento, ele disse, não, vamos ter que dar um jeito e acabar com ele realmente, porque isso aí vai contaminar todo mundo, né? E as pessoas vão começar a crer nesse Jesus. Sim. E aí, eles iam perder a boquinha deles, né? Então, eles tinham que realmente tomar uma atitude mais severa em relação a ele. É verdade. Não é verdade? É verdade. E é por isso, Larry, que às vezes a gente vê alguns questionamentos assim, poxa, mas como que esses judeus, e até Paulo mesmo antes da sua conversão, como que ele podia dizer que ele queria matar alguém, sendo que a lei judaica dizia, né, tá lá nos 10 mandamentos, não matarás. Muita gente faz uma interrogação quando vê isso, né, mas, peraí, como é que aqueles fariseus, como é que aqueles doutores da lei queriam fazer algo que a própria lei que eles defendem tanto dizia para não fazer? Então, para a gente entender, talvez você tenha essa dúvida também, no original da língua do hebraico,
o matar, o não matarás, ele traz o sentido do não assassinará. É do assassinato, que é diferente do matar. Como que é diferente? Morre do mesmo jeito. Como que é diferente? O assassinato é algo que você faz injustamente. É algo que você fez contra alguém sem que aquela pessoa tivesse o direito de defesa, por exemplo, né? Sem que aquela pessoa fosse levada a um tribunal, a um julgamento e houve uma sentença de morte, por exemplo. Então aquela pessoa, ela vai ser morta, ela não vai ser assassinada. A lei judaica, o que está lá nas tábuas da lei, é não matarás, é não assassinarás, é não cometer um crime, é um crime. Esse, né? Não teve direito de defesa. Exatamente, a outra pessoa não tem o direito de defesa. É isso que a lei declara ali, e até hoje, né? Ninguém tem que assassinar ninguém. Por isso que a gente viu com Jesus, com Estevão, com os outros discípulos, eles procuravam brechas na lei, vamos dizer assim, buscavam coisas na lei, diziam que eles estavam blasfemando, porque a blasfêmia era passiva de morte. A condenação era a morte. Então, por isso, os doutores da lei ali, eles buscavam essas coisas, encontrar tanto em Jesus, como em Estevão, como em Paulo, buscando que eles estivessem fazendo coisas cuja condenação fosse a morte. Aí não seria um assassinato, seria o cumprimento de uma sentença. Eu acho que tá bom, né? Tá? É isso aí mesmo. Tá bem? Só pra gente entender isso, porque senão a gente fica... Uma hora fala não mata, aí estão procurando matar e a gente fica com uma dúvida nessas coisas. Tirar essa dúvida de todos nós. Mas vamos lá. Então, essas pessoas procuravam matá-lo. E aí o que eles fazem? Quando os irmãos souberam disso, verso 30, levaram Saulo para Cesareia e de lá o enviaram para Tarso. Mais uma vez a gente vê ali as pessoas se revoltam com aquilo, né? E aí os discípulos que estão ali levam ele para um outro lugar, primeiro para Cesareia e depois mandam ele de volta para casa, para Tarso. E mais uma vez, gente, uma coisa muito legal que eu vejo nesses dois episódios, tanto do sexto como agora, os irmãos se unindo, entendeu? Os irmãos protegendo, né? Porque assim, se o Espírito Santo revelou a eles, né? Claro que a melhor coisa do mundo é matar ele vai para o céu, acabou, né? Mas se o Espírito Santo revelou a eles, é porque o Espírito Santo seguramente tinha um propósito na vida dele, né? Tanto é que nós agora lendo a Bíblia, a gente entende isso, né? Mas então, se revelou, e os irmãos foram e ajudaram, né? Então, como é importante o meu trabalho, o trabalho de vocês, todos o nosso trabalho, né, Andressa, que a gente está junto com os irmãos, nós temos que estar protegendo, nós temos que estar cuidando daqueles. Isso é convivência, isso é estar junto, né? Isso é viver em comunidade. Sendo instrumentos de Deus, um na vida do outro. E aí, Larry, a gente vê também toda essa situação, né, de perseguição, queriam matá-lo, tem que tirar ele dali, mandar de volta para a cidade dele, mas aí em tudo, como em tudo, nós precisamos olhar a soberania de Deus. Esse homem que agora convertido, amando ao Senhor, querendo gritar para os quatro cantos sobre Jesus, tinha muito que aprender. Ainda tinha muito a aprender do Senhor para se tornar esse Paulo que a gente tanto gosta, esse Paulo que tanto nos ensinou, que Deus usou tanto para nos ensinar aqui. E ele vai passar agora mais de 10 anos na cidade dele. Ele fica quase que esquecido lá. E aí, mais uma vez, eu quero aproveitar e falar para você como as coisas não são assim. Não acontecem de uma hora para outra. Existe um processo de Deus na nossa vida. Existe uma transformação que precisa ser feita na nossa vida. É um caráter de Cristo sendo moldado em nós, né? Dia a dia. Então, é isso que acontece aqui com ele. E olha só o que o verso 31 vai relatar. Depois que levaram ele lá para Cesareia e mandaram de volta para Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número.
Paulo vai mandado embora e a igreja cresce. E a igreja fica em paz. E a igreja está seguindo o seu curso ali. Deus tem os seus meios, Deus tem a sua forma de tratar conosco. Aquele homem que vai ser tão importante mais ali na frente, agora ele precisava primeiro ser trabalhado pelo Senhor. É por isso que Deus manda ele de volta para casa. Sabe, Andressa, aqui começa uma ação do Espírito Santo. Sim. Né? Em todas essas regiões da Judéia, Galiléia, Samaria, né? E é muito interessante também que a gente precisa entender que nessa época, como que Deus é maravilhoso, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho nessa época que estava acontecendo, existia um imperador romano que chamava Calígula, certo? Era ele que cuidava, ali mais ou menos cerca de 39 depois de Cristo, certo? Era ele que cuidava de toda essa região lá. E ele, ali em Jerusalém, Andresa, o que ele fez? Ele colocou uma imagem dele no templo de Jerusalém, para as pessoas adorarem. E isso causou, nessa época, isso é uma coisa extra-bíblia, né? Que a gente vê em todos os estudiosos da época falam. Nessa época, quando esse Calígula colocou essa imagem lá, no templo em Jerusalém, o que acontece? Os judeus ficaram todos envolvidos para resolver esse problema com o pessoal. E isso deu até uma folga, vamos dizer assim, para toda a turma do Jesus, vamos dizer assim. Por isso que teve uma liberdade deles poderem estar pregando, como você diz, né? Houve uma trégua na perseguição, né? Uma trégua na perseguição, e aí acontece tudo isso, sabe? Essa maravilha do Espírito Santo começar a agir em todas essas regiões, com os apóstolos. Aqui não fala quem foi que fez tudo isso, né? Mas seguramente todos eles foram pregar e foram ensinar sobre a palavra de Deus para todo mundo. Sim, então a gente muito lembra que lá, interessante, logo quando começa a perseguição ali depois do apedrejamento de Estevão, todos fogem, né? Os cristãos fogem de Jerusalém por causa dessa perseguição, e os discípulos, os apóstolos, eles ficam ali. E agora que há essa trégua, essa paz ali, eles começam a sair também dali para falar do Evangelho. Então, como que é interessante, né? Deus usando, né? Todas essas formas para propagar o Evangelho. Sim, não é verdade? Então agora a gente vai ver que Lucas faz uma pausa agora de falar sobre Paulo, né? Ele contou aqui sobre a conversão dele, e agora ele vai voltar nossa atenção para Pedro. Vamos ver o que ele vai falar. Verso 32. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Olha aqui, então, a gente já começa aqui, né? Esse milagre dessa cura de Enéas, que era um paralítico que já estava há 8 anos numa cura, foi algo muito importante que aconteceu ali, mas o que me chama mais atenção é que em nenhum momento nós vamos ver Pedro chamando esse milagre para si. Né? Quem faz esse milagre é Jesus, né? Olha como ele diz, eu gosto muito dessa versão aqui, a NVT, que ela diz que Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo. Sempre, a gente sempre vê Pedro, inclusive, aliás, né, Andresa? O Pedro, ele sempre dá essa ênfase, né, para mostrar que realmente quem faz tudo não é ele. Não é ele. A autoridade, né? É de Jesus. A autoridade o poder é de Jesus. Uma outra coisa interessante sobre essa região onde ele estava ali de Lida, Andresa, ali foi muito próximo onde Filipe, lá atrás, o Filipe com aquele rapaz que estava indo para o eunuco, né? Eles estiveram por ali. Significa isso, dá para a gente entender que o próprio Filipe ali, Andressa, levando a palavra de Deus, muitas pessoas, né, também foram convertidas e foram, né, chegaram aos pés de Jesus através de pregações e de ações que o Filipe fez lá no passado. Sim. E agora ele estava ali, o Pedro, dando um reforço. Por isso que toda essa região, né, saía muito, se via muito, vamos dizer assim, as pessoas pregando e falando
em Jesus. Começou né? com Começou o Felipe, exatamente né? lá atrás com o Felipe. E olha então o que o 35 fala, ó. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Ele se tornou um milagre ambulante. Um milagre ambulante. Né? Todas as pessoas que viram aquilo se converteram ao Senhor. Que coisa linda, né? Porque é realmente isso que o Senhor quer, sabe, Andressa? Essas coisas da transformação. Claro que muitas vezes, que nem esse caso aqui, foi uma transformação física, né? Que aconteceu. Mas é isso que faz com que as pessoas se convertam, né? É ver essas transformações não só no nosso caminhar, nas nossas atitudes, nas nossas ações, mudança, na né? nossa De dentro para mudança, fora. né? Por isso, a palavra diz, inclusive, que é muito mais fácil essas pessoas verem em você uma mudança e aí entender e querer buscar quem é que fez essa mudança em você, né, Andressa? Como é lindo isso, como é maravilhoso. A pessoa sabe? olhar para a nossa vida e dizer, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero esse Jesus para mim. Né? Que coisa linda isso, não é verdade? E é o que aconteceu aqui, exatamente isso. Vou continuar a Vamos leitura lá. aqui então, verso 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Continua ou você quer falar? Pode continuar. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas chorando e lhe mostraram os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu a Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Como que é interessante, né, as coisas, as ações, inclusive daquelas pessoas que rodeiam as pessoas, né? Os cristãos do modo geral. Esse caso aqui, Andressa, da Tábita, é Tábita, né? Tábita. Ela é um negócio interessante. Ela era uma mulher que ajudava as pessoas, que fazia tanto Costureira. é que ali, né, era uma costureira. Todas aquelas viúvas ali que vieram logo em seguida, quando ela morreu, vieram lá chorar e tal, eram tudo pessoas seguramente que ela tinha ajudado, né? Mas é muito interessante, Andressa, que no versículo 37 eles falam que eles pegaram ela e depositaram num quarto alto. Na verdade, esse quarto alto era um cenáculo. Né? Quando você busca também para entender aonde era num cenáculo. Gente, as pessoas não faziam isso com uma pessoa morta. Não existia o que existe hoje, esse negócio de velar. Nós já conversamos isso em outras épocas, né? Quando a pessoa morria, eles lavavam a pessoa, preparavam e enterravam. Sepultavam. Né? Então, a gente pode acreditar aqui que existia muitas pessoas com fé que sabiam que Pedro estava próximo. Né? Sabiam que Pedro estava próximo e o que eles fizeram? Eles prepararam ela, mas mandaram chamar ele. Sim. Né? Mandaram chamar ele. Será que esse Pedro não pode? Né? Eu vejo assim, nosso entendimento, sabe, Andressa, sobre isso, na verdade, significa assim, era uma igreja, eram pessoas que tinham fé, que criam, que conheciam esse Jesus e sabiam que essa possibilidade existia, certo? Então colocaram na cidade, chamaram Pedro, quer dizer, as pessoas estavam ali com aquela certeza que alguma coisa poderia acontecer. Talvez eles nem soubessem que ele ia ressuscitar elas, né? Mas isso aconteceu. Quer dizer, eles chamaram um homem de Deus. Eles chamaram um homem de Deus, um homem que era conhecido, e ele colocou a mão lá em cima, se ajoelhou. A importância, né, do nosso testemunho, né? A confiança que essas pessoas tinham. Aquele homem é diferente, ele pode fazer algo. E o que a gente pode dizer assim, ó, que se tem alguém nessa terra que pode fazer algo
por quem está morto. E aqui eu não estou falando de morto fisicamente, eu estou falando de morto espiritual. Sou eu e é você, é o Filho de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos vida a levar para quem está morto. Mas será que as outras pessoas estão vendo isso? Dizer, olha, poxa vida, eu estou com um problemão aqui dentro da minha casa, eu vou lá chamar o Larry, porque aquele ali é um homem de Deus, e ele pode vir aqui, e ele pode trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, que vai descer o céu nesse lugar e mudar a vida dessas pessoas aqui. Será que a nossa vida tem sido assim? De algo estar acontecendo, as pessoas se lembrar de você, se lembrar de mim e falar, puxa, eu vou ligar para aquela pessoa para ela orar por mim. Estou com um problema, deixa ela vir caminhar comigo para me ajudar, né? Foi exatamente isso que esses cristãos fizeram, Andressa. Foi muito, assim, é uma inspiração maravilhosa para a gente, né? Para que as pessoas possam ver. Exatamente. Nós, assim, eu, você que está nos vendo aí, sabe? Que as pessoas possam dizer, não, eu vou lá, vou chamar esse irmão porque ele vai fazer. E aqui, outra coisa muito importante que Pedro fez, foi uma coisa que ele presenciou que Jesus fez, né? Ele retirou as pessoas lá de dentro, né? Ele retirou as pessoas lá de dentro, se ajoelhou e colocou na presença de Deus. E é assim que nós fazemos. Pedro sabia que aquilo que ia acontecer naquele lugar não era para ser um espetáculo. Exatamente. Né? Muitas vezes nós vemos pessoas usando de dons que o Senhor deu para fazer daquilo um espetáculo. Pedro sabia que não era dessa maneira. Exatamente. Amém? Amém. Graças a Deus, nós temos já passado já uns minutinhos, gente. Olha, muito obrigado, nós temos aprendido bastante, né, Andressa? Mas nós queremos agradecer e eu quero fazer uma oração por cada um de nós. Feche os seus olhos, Senhor, nós queremos estar na Tua presença todos os dias, Pai querido. Que as nossas ações, como diz a Andressa, não sejam para espetáculos daqueles que estejam querendo assistir, porque nós sabemos que a glória é do Senhor e não nossa. Como Pedro mesmo fez aqui, mostrou, e Pedro sempre fez isso, porque ele aprendeu do Senhor. Que a glória seja dada ao Senhor e não a nós. Amém. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Sim, obrigado, Deus. Pai, mais uma vez por esse momento. Eu peço a Tua bênção pela vida de cada um que tem nos assistido, que tem estado conosco, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas famílias de cada um daqueles que estão assistindo junto com a gente. Que o Senhor esteja à frente, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, nós te Senhor. damos graças. Amém. Amém? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.